Depressão espiritual, quando a alma apaga a luz. Existe um tipo de escuridão que não aparece no exame de sangue. Não é tristeza comum. Não é cansaço que passa com uma boa noite de sono. Não é aquela melancolia passageira que vai embora quando o sol aparece. É quando a alma apaga a luz. Quando você acorda e não sente nada. Quando ora e o teto parece de concreto. Quando lê a Bíblia e as palavras são só palavras. Quando vai à igreja e todo mundo ao redor parece conectado com algo que você perdeu o acesso completamente. Isso tem nome, e não é falta de fé. Charles Spurgeon, considerado por muitos o maior pregador do século XIX, homem que encheu catedrais, que escreveu volumes sobre a graça de Deus, sofria de depressão severa. Ele escreveu: "Há momentos em que me sinto tão abatido que mal consigo crer que já preguei com alegria. O sol parece ter desaparecido permanentemente e eu me pergunto se voltará algum dia." Spurgeon, o príncipe dos pregadores, deprimido, em escuridão, duvidando. Isso está registrado, preservado, e é importante que você saiba, porque se aconteceu com ele, pode acontecer com você, e não significa que você está fora de Deus. Significa que você é humano. Antes de continuar, preciso fazer uma distinção importante. Depressão espiritual e depressão clínica não são a mesma coisa, mas podem coexistir, se alimentar mutuamente e ser difíceis de separar. Depressão clínica é uma condição médica com base neurobiológica. Envolve desequilíbrios em neurotransmissores, alterações no funcionamento do cérebro e responde a tratamento, terapia, medicação, mudanças de estilo de vida. Depressão espiritual é uma seca da alma, uma perda da sensação de presença de Deus, de significado, de conexão com o sagrado. Pode acontecer em pessoas neurologicamente saudáveis e pode acontecer também em pessoas com depressão clínica, tornando tudo mais pesado. Se você está sofrendo profundamente, por favor busque ajuda profissional. Isso não é falta de fé, é sabedoria. Um médico para o corpo e um terapeuta para a mente não contradizem a espiritualidade. Eles cuidam do templo onde ela habita. Mas vamos falar especificamente do que acontece quando a alma apaga a luz. A depressão espiritual tem características próprias. A oração vira fardo. O que antes era respirar vira obrigação. Você tenta e sente que as palavras sobem até o teto e ficam lá. A comunidade vira performance. Você vai à igreja, canta, sorri e por dentro está vazio. E não consegue dizer isso para ninguém porque parece que todos ao redor estão bem. A escritura perde sabor. As mesmas palavras que um dia ardiam agora são frias. Você lê e não sente nada. E aí vem a culpa por não sentir nada. E a culpa é talvez o elemento mais cruel de tudo. Porque à escuridão original você soma a condenação por estar na escuridão. Como se sentir assim fosse prova de que você falhou espiritualmente. Mas a Bíblia tem algo extraordinário a dizer sobre isso. O Salmo 88 é o único salmo da Bíblia que não tem resolução. A maioria dos salmos de lamento começa na escuridão e termina na esperança. O salmista chora, clama, questiona e no final encontra algo. Confiança, louvor, uma virada. O Salmo 88 não. Ele começa na escuridão e termina assim: "Você me afastou do amigo e do companheiro. Minha única companheira é a escuridão." Ponto. Sem resolução. Sem louvor no final. Só escuridão. E esse salmo está na Bíblia, preservado como sagrado, como parte da revelação. O que isso nos diz? Que há espaço dentro da fé para a experiência de não ter resolução, para o lamento sem resposta, para a escuridão que não passa rápido. Você não está fora da fé quando está na escuridão. Pode estar vivendo um dos capítulos mais profundos dela. João da Cruz, místico espanhol do século XVI, escreveu o texto mais profundo já produzido sobre essa experiência. Ele chamou de Noite Escura da Alma. E o que ele descreveu não era punição divina, não era afastamento de Deus. Era o processo pelo qual tudo o que era superficial na vida espiritual de uma pessoa era removido, para que o que era real pudesse emergir. A noite escura, para João da Cruz, era o sinal de que Deus estava trabalhando profundamente, não de que havia abandonado. É o processo da poda.
A videira podada parece morta, parece que foi destruída, mas a poda é o que possibilita o fruto que vem depois. Então o que fazer quando você está nesse lugar? A primeira coisa é, não tente sair correndo. A tendência natural é tentar forçar de volta as sensações que tinha antes. Orar mais alto, jejuar mais, participar de mais eventos, buscar a experiência emocional intensa que provaria que você ainda está conectado. Mas forçar sensações espirituais quando a alma está em seca é como forçar sono. Quanto mais você tenta, mais distante fica. João da Cruz dizia, nessa fase, a coisa mais sábia que você pode fazer é simplesmente permanecer, aparecer, ficar disponível, sem exigir que a sensação volte no seu prazo. A segunda coisa é cuidar do básico. Elias, depois do esgotamento, foi alimentado e dormiu. Antes de qualquer coisa espiritual, comida e sono. O corpo e a alma não são separados. Quando a alma está em crise, o corpo sente. E quando o corpo está maltratado, a alma sofre mais. Durma, coma, mova o corpo, tome sol. Esses não são conselhos banais, são práticas que o sistema nervoso precisa para sair do modo de sobrevivência. A terceira coisa é falar com alguém. Não para receber conselhos prontos, não para ouvir versículos como solução, mas para não carregar sozinho. A depressão espiritual prospera no isolamento. Ela te convence de que você é o único que sente isso, de que se você contasse as pessoas ficariam chocadas ou te julgariam, de que é melhor esconder. Mas a experiência de ser ouvido, de falar em voz alta o que está acontecendo dentro de você e ser acolhido sem julgamento, tem um poder imenso de começar a mover algo que estava estagnado. Busque um amigo de confiança, um pastor ou líder espiritual maduro, um terapeuta. Alguém que saiba sentar no escuro com você sem precisar apressar a sua cura. A quarta coisa é o mais contraintuitivo de tudo. Continue aparecendo, mesmo sem sentir nada. Não estou dizendo para fingir, não estou dizendo para performar devoção que não existe. Estou dizendo, continue disponível. Abra a Bíblia, mesmo que as palavras estejam frias. Sente em silêncio, mesmo que o silêncio pareça vazio. Vá à comunidade, mesmo que você se sinta por fora. Não porque isso vai forçar as sensações de volta, mas porque estar presente é a única postura que deixa a porta aberta. O que você não pode controlar é quando a luz volta. O que você pode controlar é se a porta está aberta quando ela voltar. E ela volta, não necessariamente da forma que estava antes, não necessariamente no prazo que você gostaria. Mas a escuridão espiritual não é o estado final de quem está genuinamente buscando. É uma estação, uma das mais difíceis, mas uma estação. E as pessoas que atravessaram a noite escura e chegaram ao outro lado descrevem uma fé que não tem mais a leveza fácil do entusiasmo. Tem algo mais sólido, mais silencioso, mais maduro. Uma fé que sobreviveu à própria sombra. Se você está nesse lugar agora, se você está lendo isso e reconhecendo sua própria história nessas palavras, eu quero que você saiba uma coisa. Você não está sozinho. Você não está condenado. Você não está fora de Deus. Você está numa estação difícil e estações passam. Cuide de você. Busque ajuda. Não carregue isso sozinho. E se você precisar conversar, os comentários estão abertos, sem julgamento. Esse espaço é seu. Me conta nos comentários. Você já passou por uma noite escura da alma? O que te ajudou a atravessar? Se esse vídeo chegou onde precisava chegar, compartilha com alguém que está na escuridão agora. Às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer por alguém é mostrar que não está sozinho. Até o próximo.